Assunto do vídeo de hoje será a teoria neoclássica da utilidade e do consumo. Eu acho que eu teria que gravar 2 vídeos sobre esse assunto, porque o texto que eu tenho, que faz parte deste pequeno livro, História do Pensamento Econômico, é um texto bem extenso, então não sei se vale a pena eu ficar muito tempo nele, eu quero que esse vídeo não tenha mais do que 5 minutos. A teoria neoclássica da utilidade e do consumo. Eu estou construindo uma playlist neste canal de forma introdutória, amadora e básica sobre história da economia. Eu estou no capítulo 7 deste livro que eu acabo de mencionar, que é a História do Pensamento Econômico, do Hunt. O título desse capítulo é A Formação do Capitalismo Corporativo e a Defesa do Laissez-faire. Lembrando que este livro aqui eu considero apenas como introdução, porque é um livro que tem um viés ideológico socialista. Obviamente eu não sou socialista e nem concordo com esse tipo de teoria, mas já que eu comecei o livro, então agora quero finalizá-lo. Eu já estou quase finalizando, inclusive, já passei da metade. Então vamos lá, teoria neoclássica da utilidade e do consumo no contexto do capítulo 7, sobre a formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire. Ou seja, ali por volta do século XIX, segunda metade do século XIX. Nos primeiros anos da década de 1870, como eu disse, justamente no momento em que ganhava corpo o processo de concentração de capital e de formação de grandes corporações, de oligopólio e monopólio, foram publicadas 3 obras econômicas que haveriam de se tornar famosas: a Teoria da Política Econômica de William Stanley Jevons e essa que eu não consigo ler, do Karl Menger. Foram ambas publicadas em 1871. 3 anos depois surgia a obra Elementos da Política Pura de Leon Walras, também outro importante economista. Embora houvesse muitas diferenças entre as análises desenvolvidas por esses autores, as semelhanças quanto ao conteúdo e abordagem eram surpreendentes. Os 3 concebiam uma economia composta por grande número de pequenos produtores e consumidores, nenhum dos quais, tomado isoladamente, tinha poder suficiente para influenciar o mercado em escala significativa. As empresas contrataram ou adquiriram fatores de produção e utilizavam esses fatores no processo de produção de forma a maximizar seus lucros. Os preços dos produtos finais e dos fatores de produção escapavam totalmente ao seu controle. As empresas determinavam unicamente o processo produtivo e a quantidade de bens produzidos. As unidades domésticas, por sua vez, vendiam terras e capital, bem como o seu trabalho a preços que variavam segundo as condições de mercado. Com a receita, suas vendas, adquiriam bens e serviços, os consumidores distribuíam suas rendas entre as várias mercadorias que desejavam adquirir, de forma a maximizar a utilidade extraída dessas mercadorias. As mercadorias constituíam, segundo os neoclássicos, a fonte última de prazer ou de utilidade que supunham quantificável. Então a mercadoria aqui é a fonte principal de utilidade que supunha quantificável. Então, para os neoclássicos, a mercadoria é a fonte de utilidade. Jevons, por exemplo, escreveu: é difícil sequer conceber uma unidade de prazer ou de desprazer, contudo é a quantidade desses sentimentos que nos instiga continuamente a comprar e a vender, tomar emprestado e alugar, trabalhar e descansar, produzir e consumir. E é com base nos efeitos quantitativos de tais sentimentos que devemos avaliar suas quantidades comparativas. Interessante, né? Então a mercadoria, de modo geral, segundo a teoria neoclássica da utilidade e do consumo, para esses autores, por exemplo, como Leon Walras, Karl Menger e Stanley Jevons, eles trazem essa ideia de que a mercadoria ela é o máximo que existe, né, de utilidade, no sentido de que traz prazer. Então, ou seja, a mercadoria ela nada mais é do que a transformação desses sentimentos, dessas sensações em questões físicas. De fato, a mercadoria ela realiza de fato o prazer. Bom, no próximo vídeo então continua a partir deste ponto aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. O livro é este aqui, lembrando, caso você tenha interesse, dê uma olhada, dê uma pesquisada, que como introdução é um bom livro. Claro que você tem que conseguir separar o joio do trigo aqui, que na verdade tudo nesse livro é joio, mas tem algumas coisas que são interessantes, essa absorção, né, desse tipo de visão. O que é que um marxista geralmente vai pensar sobre a história do pensamento econômico, pelo menos para isso. Valeu!